Boa tarde, bem-vindos de volta à segunda convenção do MEL, ao primeiro dos dois painéis da tarde, que estamos a tratar da refundação. Ontem foram 5 tragédias e hoje são 4 temas de refundação do país. O terceiro ato trata de uma visão para o Portugal político e económico e eu chamo aqui à mesa, ao palco, o moderador do painel, António Costa, jornalista, diretor do ECO Online, que vai fazer a apresentação. Muito obrigado. Obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a esta segunda parte do segundo dia desta nossa conferência. É com muito gosto que eu aqui estou, sem preconceitos e sem qualquer tipo de restrição, a participar e a colaborar e a, no fundo, também contribuir, que é o meu objetivo, para uma discussão informada sobre os temas que aqui nos trazem. Hoje vamos discutir, agora neste primeiro painel, uma visão para Portugal político e económico. Isto não é um painel, não é? É um programa de governo e, portanto, pedindo antecipadamente aos meus e aos nossos convidados para cumprirmos o tempo que aqui temos, quem é que vamos ter aqui para falar connosco, para discutir, primeiro com uma intervenção de um keynote speaker e depois para uma discussão tão provocadora e discordante que possa levar, no fundo, ao conhecimento. Eu convido para chegar aqui, em primeiro lugar, ao palco o professor Álvaro Nascimento, que é o nosso keynote speaker e que nos vai fazer uma apresentação sobre esta visão para Portugal político e económico. Convido também o José Miguel Júdice. Pode sentar lá na ponta e depois vamos começando aqui na segunda cadeira, José Miguel, na segunda. Convido o Bruno Bobone, Presidente da Câmara, empresário e Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. O Miguel Pina Martins, que é fundador e CEO da Science for You, da empresa Science for You. E o Vítor Bento, economista, chairman da CIBS e muitas outras coisas. O que é que eu vou convidar o Álvaro Nascimento para nos fazer uma apresentação? Deixa-me acrescentar um ponto que eu arrisco lançar também para o debate. Aí desse lado, exatamente. Não, eu fico aqui. Que é, no contexto em que estamos a viver hoje, eu arriscava, se tivesse tido a oportunidade de falar com o Jorge Marrão e com o Paulo Carmona, para acrescentar no mundo globalizado, pela prosperidade, pela recessão, pela saúde e pela doença, que também é um mote que eu deixo aqui desde já aos nossos oradores. Álvaro Nascimento, por favor. Bom, muito obrigado a todos. Primeiro, muito obrigado pela introdução. Finalmente está ali atrás. Sobretudo, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Só duas notas prévias, se calhar a primeira mesmo. Eu, quando me convidaram para vir falar aqui sobre Portugal económico e político futuro, achei que isto era praticamente convidar-me para fazer um programa de governo e depois do que li ontem nos jornais que estava aqui à procura da liderança para as direitas, fiquei assustado. Portanto, a primeira nota é que nem candidato, nem Dom Sebastião, apesar de vir do Norte, para as soluções do país e, além do mais, porque não tenho grande tendência para a política e, quando muito de política, só sou de política económica. Por isso, o que eu vou falar aqui vai ser muito enviesado de uma visão de economista sobre a organização social e, basicamente, daquilo que os economistas hoje sabem sobre a organização das sociedades e, particularmente, sobre as suas instituições. Tenho bastantes slides. Os slides são basicamente uma série de números. Vou tentar ser bastante rápido, porque acho que o debate é muito mais interessante quando feito aqui à frente, propriamente naquilo que eu vou dizer. Vou ter poucas ideias, apesar dos muitos slides, e é por aí que eu vou começar. E penso que sejam boas. Espero que sejam boas. Dei sugestivamente à apresentação, hesitei entre Mind the Gap e capitalismo progressista, porque acho que as duas coisas estão ligadas, como vocês já vão ver a seguir. E acabei por optar por um capitalismo progressista, porque basicamente o que a gente ultimamente tem ouvido falar é em sociedades progressistas, como se o progresso estivesse associado apenas à esquerda e nunca à direita. O meu tema essencial, basicamente, é que as instituições públicas e também privadas, esse é que é o tema, sobretudo, da minha apresentação, estão obsoletas e que a sociedade está, basicamente, a atravessar uma situação difícil em que os modelos ou as formas de organização para resolver os problemas, na boa direção da economia, não são seguramente os mais adequados.
Vou começar pela primeira, que é uma das coisas que é mais tradicional e que tem a ver com aquilo que Miguel Cadilho chamou de sobrepeso do Estado. Eu tenho muito por tradição mostrar ou dar os créditos a quem os merece, e neste caso ao Dr. Miguel Cadilho, que ela é tão ciente destas coisas, que basicamente o argumento é que quando nós olhamos para o Estado português, e quando olhamos para o Estado português em termos de números, e estes são os dados do Orçamento do Estado para 2019, não 2020, que eu também podia ter trazido, mas que acabei por não fazer. Basicamente, quase metade do PIB hoje em dia é gerido, ou basicamente está na órbita do Estado, são 91 mil milhões em pouco mais de 200 mil milhões, do qual, quando eu separo nas funções de Estado, e para um economista as funções de Estado são basicamente a organização da sociedade e, sobretudo, a preservação de algum conjunto de mercados a funcionar, que eu diria que a ordem pública é a defesa, de uma forma muito simplificada, e a ordem pública aqui inclui a justiça e inclui basicamente todo o nosso policiamento, e a defesa introduz aqui basicamente o Ministério da Administração Interna. São dados do Orçamento de Estado. São 3,4 mil milhões na ordem pública, 2 mil milhões na defesa. O que está abaixo, basicamente, são aquilo que nós compatibilizamos ou que nós consideramos como Estado enquanto espaço de socialização. Espaço de socialização no tempo, como eu costumo dizer, transferências intergeracionais, como podia ser a ação social, parte dela, que nós gastamos 20,4 mil milhões de euros, ou até mesmo, e na educação, por exemplo, 8,9, ou até também transferência de solidariedade dentro das próprias, na sociedade em cada momento, basicamente entre classes, em que nós gastamos 10,7 mil milhões de euros. Aqui o Estado, em sentido muito amplo, da administração central e local, mas basicamente o que está aqui basicamente é quase só a administração central. Quando perspectivado em termos de peso na economia, que era aquilo que eu vos falava há pouco, o que eu gostava de trazer aqui basicamente são 4 fotografias. São 4 fotografias escolhidas em 4 momentos do tempo, que valem o que valem, mas que mostram de alguma maneira a maneira como nós temos evoluído nos últimos tempos. Quando eu olho para o Estado desta perspectiva, 43% da despesa, 43% da receita para 2020, basicamente o orçamento equilibrado é que a gente está habituado, repartido em 1,6 do PIB na ordem pública, 1,1 no PIB, na defesa, 9,8 na ação social, 5 na saúde, 4 na educação. Valores não muito diferentes, mas um bocadinho melhores que os que tínhamos em termos de despesa, naturalmente, do Estado, daqueles que tínhamos no ano de 2019, e isso eu trouxe para aqui, e comparativamente a 2013, que é o número que aqui mais me interessa trazer, basicamente é uma redução muito significativa, ou pelo menos aparente, da despesa, sem que isso tenha tido um reflexo, ou tenha sido um reflexo de um aumento muito significativo na ação social, na saúde e na educação. O que nós verificamos sistematicamente é que o Orçamento de Estado dirigido para a ordem pública e para a defesa está permanentemente mais ou menos constante. Se eu tiver aqui 1993, são cerca de 25 anos atrás, a situação era esta. Ou seja, temos um Estado que praticamente está cada vez mais presente na vida das pessoas, nomeadamente na linha de baixo, naquilo que é aquilo que eu chamaria a solidariedade, quer intergeracional, quer a solidariedade entre classes. E para isto, basicamente, o Estado, que é a parte que nos importa a nós, é perceber como é que tem financiado esta despesa, e quando eu olho para os dados de 2018, são os dados que são publicados, são dados diretos do Pordata, portanto eu tentei utilizar aqui informação que fosse mais fácil de aceder a toda a gente, cerca de 36% ou cerca de 37% do PIB são as nossas contribuições sociais e de impostos, basicamente aquilo que nos onera os nossos rendimentos, que se quisermos ver repartidos em termos de imposto sobre património e sobre rendimentos são 10%, 15% são impostos sobre produção e importações, o célebre IVA e os impostos especiais, e 11,7% são as contribuições para a Segurança Social. Isto é o Estado de 2018, mas que verdadeiramente, para mim, mais interessante que esse, é olhar o que é que se passou nos últimos 25 anos, dizer que, por exemplo, o imposto sobre rendimento de património, ou seja, no total nós pagamos mais quase 6 pontos percentuais do PIB em tributação, mais 2% em rendimento, sobre impostos sobre rendimento de património, mais 2% impostos sobre a produção e mais quase 2% sobre a Segurança Social. O que eu diria que no espaço de 25 anos aumentar a nossa contribuição para este esforço de partilha é um valor assinalável. Que, se eu olhar então para os últimos 5 anos, tenho sobretudo um efeito que eu acho que é engraçado perceber, e porque eu acho que isto determina algumas das dinâmicas
políticas, que é, tenho uma transferência do regime de tributação, coisa que não é novidade para ninguém, mas tem grande implicação, e este é o ponto que eu gostava de fazer aqui, tem grande implicação na maneira como os agentes económicos se comportam e, naturalmente, depois tem efeitos nas questões políticas e na maneira como nós vemos a dinâmica da economia, a dinâmica da sociedade. O imposto sobre o rendimento caiu nos últimos 5 anos 1,2%, nos últimos 5 anos, basicamente, o governo socialista, aumentou 1,5% nos impostos indiretos e caiu ligeiramente na segurança social. E, verdadeiramente, do ponto de vista de redução da carga fiscal sobre a sociedade portuguesa, nos últimos 5 anos, eu diria em abstrato, porque não é exatamente, os números são completamente corretos, é praticamente constante. Ou seja, não mudamos nada desde o tempo em que tivemos o período da crise e que fomos obrigados a ter um reforço brutal da parte tributária. Ou seja, temos um Estado hoje mais pesado. Ou seja, do lado do Estado, tenho um Estado cada vez à procura de mais impostos ou tributação dos particulares, mas que do ponto de vista da despesa, quando nós depois olhamos a maneira como o Estado gasta a despesa, que esta é a parte que há pouco eu falava da redistribuição, e aqui só tem piada porque nos dá para olhar para isto numa perspectiva um pouco diferente. 43,4% é o número que já vos tinha mostrado antes, portanto a despesa total do Estado hoje em dia é 43%. Se excluir os juros, a despesa corrente são 37%, os juros são 3,4% e as despesas de investimento em capital são 3,1%, isto no que diz respeito ao ano de 2018. Mais uma vez, sendo o mesmo exercício, nos últimos 25 anos eu tive um desinvestimento público, ou seja, hoje, e os valores valem o que valem, porque são comparações no tempo, mas eu desafio quem quiser a fazer a análise temporal. Se eu olhar para isto, basicamente a minha despesa caiu por 2 razões. Caiu porque eu tenho hoje um tratamento de juros muito mais favorável do que tinha há 25 anos atrás. Tenho uma diminuição de investimento na ordem dos 2,1% do PIB, que é um valor significativo, e tenho um crescimento das despesas correntes de 3,5%. Ou seja, tenho um Estado mais forte, mais pesado, se quiserem mais obeso, que significa que teve mais em serviços de gastos correntes, se vocês quiserem, redistribuição, do que propriamente no acautelar do futuro. Se olhar sobretudo para os últimos 5 anos, fica ainda mais evidente onde é que tem o tema da deterioração dos serviços. Ou seja, nos últimos 5 anos eu basicamente tive um investimento de capital do Estado praticamente inalterado, tive mais um benefício dos juros que vem da situação que todos nós conhecemos, de juros baratos, mas adicionalmente em cima disto tive uma diminuição brutal no que diz respeito a despesas correntes e que basicamente significa o funcionamento do serviço do Estado, aquilo a que o Estado se comprometeu para fazer no que diz respeito à educação, saúde, ou até mesmo as próprias transferências intergeracionais. E esta era as 2 notas que eu gostava de fazer quanto ao papel do Estado que se tornou mais obeso e, sobretudo, ao papel do Estado que passou a reclamar mais dos cidadãos. Nas empresas, de resolver dar o crédito a um ministro que teve aí grandes problemas, que é a produtividade, ou melhor dizendo, a falta dela. Verdadeiramente ele não falou da produtividade, falou na qualidade da gestão das empresas portuguesas. Eu prefiro falar sobre o tema da produtividade e prefiro falar do tema da produtividade porque, se é verdade que eu tenho um Estado hoje muito pesado, por outro lado tenho um tecido produtivo que é extremamente frágil. E é um tecido produtivo extremamente frágil que, olhando para isto e de uma forma muito rápida, a maior parte das nossas empresas são micro-nano empresas e o que para mim é mais impressionante é olhar para a penúltima coluna, que é empresas com mais de 250 empregados, que podia ser uma proxy para as grandes empresas, vocês já vão perceber porquê a seguir, e que basicamente, se eu comparar os últimos 25 anos, o nosso tecido empresarial é um tecido empresarial de muito pouca capacidade de crescimento e de arrasto e, sobretudo, um tecido empresarial que, naquilo que os economistas chamam, de pouca capacidade de ser complexa. A capacidade de ser complexa está basicamente associada, a capacidade de ser complexa está associada à produtividade, está associada à competitividade. Há uma série de estudos nesta matéria, sobretudo alguns que são conhecidos e que são muitas vezes utilizados aqui em Portugal e transmitidos da maneira que eu diria um bocadinho menos otimista, e não vou fazer aqui comentários, porque tinha alguns comentários para fazer sobre esta matéria, mas basicamente a qualidade das empresas, ou as práticas de gestão das empresas em Portugal, medidas através de inquéritos, e neste caso um estudo internacional, já agora só passo a publicidade para o Old Management Survey, coloca as empresas portuguesas numa escala de 1 a 5 nestes patamares que aqui estão. Ou seja, as empresas de mais pequena dimensão, que estão no fundo da tabela, têm práticas de gestão ou níveis de complexidade, se vocês quiserem, 2,5, 2,7. As empresas que estão no topo, que são as maiores,
têm práticas de gestão em níveis de complexidade de 3.3, 3.1. Ou seja, eu tenho verdadeiramente, dentro de Portugal, uma coisa que a gente também ouve frequentemente aos políticos dizer que as empresas são boas e há muito boas empresas em Portugal, e de facto, quando eu comparo internacionalmente, e nisso o Ministro dos Negócios Estrangeiros foi um bocado infeliz, quando eu comparo internacionalmente, Portugal está exatamente igual ou a par com aquilo que são as práticas de gestão internacional. Ora, se na realidade eu tenho muitas empresas cá em baixo e poucas empresas lá em cima, o que eu tenho verdadeiramente é um tecido empresarial que é relativamente, eu diria, pouco sofisticado. E a pouca sofisticação manifesta-se nisto que está aqui, que é as empresas, isto são os dados do mesmo estudo, as empresas que estão na parte, pensada na audiência, lado esquerdo da tabela, têm produtividade dos fatores 2 vezes inferiores e têm produtividade de trabalho 4 vezes inferior. Ou seja, eu preciso de instituições empresariais, mais instituições empresariais capazes de estarem do lado direito da escala com alguma frequência e com alguma força. Isto, mais uma vez, só se quiserem, materializa-se também nas estatísticas que nós temos. As empresas portuguesas que apresentaram prejuízo em 2017 foram 40%, ou seja, 40% das empresas portuguesas em Portugal apresentaram prejuízos. Por setor de atividade, que eu também fiz esta recolha, mais uma vez são dados da Pordata, 33% na indústria transformadora, 50% no alojamento e restauração, 51% nas atividades imobiliárias, 26% na saúde e apoio social. Se eu fizer, mais uma vez, um exercício de olhar para isto do ponto de vista temporal, vou-vos dizer que nada mudou muito nos últimos anos no que diz respeito à rentabilidade e à produtividade das empresas portuguesas. Eu acho que é algo que nos dá que pensar. Ou seja, também do lado das empresas ou do lado do setor produtivo português há muito a fazer. Ou seja, a questão da organização económica está do lado das empresas, mas também está, do lado do Estado, mas também está do lado das empresas. O quadro que vivemos nos últimos tempos, e eu vou tentar acelerar para não tirar muito tempo ao painel para a discussão, o quadro que vivemos nos últimos tempos é que tudo isto tem acontecido ao mesmo tempo que o quadro, ou se vocês quiserem, o tecido social, tem aberto uma série de fissuras. Eu peguei apenas num exemplo, e trouxe um exemplo apenas para não trazer muitos exemplos, e este é um exemplo meramente ilustrativo, que é um exemplo que é mais usado internacionalmente, que é a desigualdade do rendimento. Eu podia trazer a desigualdade da riqueza, que trazia valores muito próximos. E o que acontece, este era o aspecto que eu gostava de vos deixar aqui, é porque nós estamos hoje habituados a ver as sociedades ou o mundo como mais igual, ou seja, o que aconteceu nos últimos anos foi que a sociedade ou os mercados conseguiram trazer um conjunto de países para um nível de desenvolvimento que antes não existiam, ou seja, eu tenho aqui traçado a população no eixo horizontal e a distribuição do rendimento, se quiserem, mundial, no eixo vertical. Se tudo estivesse bem a nível mundial, são vários países do mundo, já os vou identificar a seguir. Se tudo estivesse bem em igualdade, estava tudo ao longo daquela reta. Quando tenho países acima, significa que se apropriam de mais rendimento da população que tem, e em baixo, o contrário. Isto é o retrato de 1980, e o que é verdade é que quando nós olhamos mais adiante, quando nós olhamos para os dados mais recentes, de 2016, são dados publicados pelo relatório mundial sobre desigualdade, o que nós temos é um mundo hoje mais igual do que no passado. O mais igual que no passado significa que é o conjunto de países, sobretudo os países de mais baixo rendimento, a crescer, e um conjunto de países, que são os países de mais alto rendimento, e aqui em particular sinalizo o caso da União Europeia e da China, com movimentos a descer. Ou seja, tenho um mundo mais igual, mas tenho simultaneamente um mundo com classes muito mais aprofundadas do que era antes. Ou seja, tenho uma mudança de paradigma também do ponto de vista. Isto traduz-se em Portugal. Eu não tenho os dados para Portugal aqui em particular, representei ali apenas alguns dos países que estão no relatório mundial, e basicamente aparece-nos ali naquela linha o que está representado no eixo horizontal é a percentagem do crescimento do rendimento do top 10, o que está representado no eixo vertical é o crescimento do rendimento dos 50, abaixo dos 50, de metade da população, dos menos 50, e isto foi o que aconteceu nos últimos 25 anos. Ou seja, basicamente aconteceu o crescimento do rendimento das classes mais de topo, foi muito mais acentuado que o crescimento do rendimento das classes, se vocês quiserem, de rendimentos mais baixos, que são normalmente associados aos trabalhos, ao rendimento do trabalho. Portanto, e esta é uma divisão, é um fosso de rendimentos que se verifica, ou seja, dentro dos países eu assisto a isto, entre o topo e a base, mas eu podia reproduzir isto, porque este é o tema mais importante, podia reproduzir isto na divisão entre novos e velhos, que têm correlação com esta desigualdade, entre homens e mulheres que têm correlação com esta desigualdade, entre nativos e estrangeiros que têm correlação com esta desigualdade, entre os que vão e os que ficam, e por aí adiante. Okay? Portanto, verdadeiramente o que eu hoje tenho é um indicador de divisão que tem muitas leituras
e que proporciona muitas das fragmentações, e por isso eu não vou tê-lo, teria um gráfico para cada um deles, como, por exemplo, a evolução da pirâmide etária e por aí adiante, mas que nos tomaria demasiado tempo. Perante isto, o meu tema e foi este o desafio como foi lançado, como repensar o Estado e a economia. Eu não tenho soluções, a única coisa que eu vou dizer-vos aqui é que, como economista, repensar o Estado, para mim, é também repensar a economia, particularmente repensar a economia, e é sobretudo repensar que tipo de instituições é que eu preciso na sociedade para endereçar estas divisões e, sobretudo, para endereçar estas situações em que nós vivemos de um Estado frágil, pesado e de um conjunto de empresas que não são suficientemente desenvolvidas. Num contexto em que eu não gostava de deixar de trazer aqui à colação, que é, eu hoje tenho, e esse tema foi aqui discutido já hoje da parte da manhã, um tema de informação que não é um tema fácil de resolver, um problema de comunicação. Se calhar o slide que eu devia trazer era este e não o anterior, que são os dados e as estatísticas de ontem ao final do dia, num mundo cada vez mais ligado e, sobretudo, numa informação que cria um conjunto de reações de agentes económicos que, numa economia suficientemente globalizada, e o que está aqui são basicamente a percentagem do comércio internacional, dados da OCDE, que hoje assentam em cadeias de valor globais. No ano de 2018 eram 70% contra 20% no ano de 1990, e que nos cria um tema de eficiências e interdependências que nos permitam nos exigir respostas diferentes do passado. Numa sociedade de automação, vou passar, de inteligência artificial, numa sociedade de descarbonização, e o que está aqui basicamente são as metas que nós... Não são as metas, são o que é que tem acontecido nos últimos anos em termos de um conjunto de indicadores de sustentabilidade ambiental e, como tal, um novo contexto no qual nós precisamos de repensar as economias. Como economista, o meu contexto é como fazer crescer o rendimento, admitindo que o tema da distribuição é um tema de natureza política, e já falarei sobre isso também daqui a pouco, e basicamente em duas dimensões. Isto é o tradicional avaliação do economista, se quiserem, um modelo de crescimento à solo, em que eu cresço porque tenho capital e trabalho, temas para discutir aqui seguramente nesta discussão, e cresço sobretudo pela minha capacidade empresarial, sobretudo pela minha capacidade de inovação, que é o tema das empresas que eu vos falei há pouco. E a ideia é como é que eu consigo colocar Estado e empresas num ambiente de competitividade. No ambiente em que eu espero que a sociedade que nasce é uma sociedade que permite arbitrar entre uma sociedade mais liberal, se quiserem, mais de mercados, uma sociedade menos liberal, menos de mercados, mais estatizante, peso do Estado na economia no que diz respeito à distribuição de recursos entre classes, mais impostos, menos impostos, mais solidariedade, menos solidariedade, ou, se quiserem, ou melhor dizendo, e se também quiserem, numa relação entre a geração do presente e a geração do futuro, ou seja, como é que eu faço transferências intergeracionais que garantam esta sustentabilidade neste mundo de mutação. Para mim, sobretudo, é um equilíbrio entre um Estado de equidade e um capitalismo de responsabilidade. Eu quero dizer com isto é o seguinte: durante muito tempo, o discurso do Estado assume o discurso das empresas, que é o discurso da eficiência e o discurso de dinheiro. Basta pensar, por exemplo, nas regras do orçamento de Estado. Também, eu hoje coloco nas empresas uma função de equidade e de responsabilidade social que, em meu entender, é um dos ingredientes que pode dificultar e que seguramente dificultará todo o processo de solução de problemas. Ou seja, a questão para mim é o Estado tem que ter funções específicas, tem que ter sobretudo um papel regulador num conjunto de empresas que têm uma função de ser eficientes e de otimizar os recursos, e a responsabilidade, o que é que uma empresa é responsável, depende muito do quadro institucional e do quadro regulador que a política lhe quiser estabelecer. Portanto, basicamente, só se quiserem, uma separação de funções entre o Estado e a economia. Basicamente, isto não é muito diferente daquilo que grandes economistas o defenderam, só o trago aqui por uma questão de me respaldar um bocadinho do ponto de vista académico. Basicamente, Hayek é muito mal lido, na minha leitura, para grande parte da política, porque verdadeiramente quando nós pensamos em Hayek é como é que eu posso pensar um Estado que é suficiente, ou melhor dizendo, como é que eu posso pensar uma economia, melhor dizendo, que é mais do que o Estado, de forma a que as instituições sejam a forma mais eficiente de gerir os recursos, ou seja, que eu consiga produzir o máximo com o mínimo de esforço possível. E é esse o tema que eu gostaria de trazer aqui. Qual é a dimensão do Estado? O que é que eu preciso das empresas? E o que é que eu preciso das empresas? Não esquecendo que, para mim, esta é a parte mais importante, aquilo que muitos economistas nos dizem, particularmente um prémio Nobel, que diz que hoje a nossa vida está, sobretudo, muito mais dependente das empresas do que alguma vez esteve, eu diria, se calhar sempre esteve,
e que, nesse sentido, é como é que eu posso, numa empresa, como é que uma empresa pode se tornar mais eficiente ou menos eficiente. Ou seja, qual é a responsabilidade que eu posso pedir a líderes empresariais, para além de pedir responsabilidade a líderes políticos. E isto é tanto mais importante, e com isto termino, prometo, e tanto mais importante quanto eu hoje tenho em discussão, cada vez mais, que a empresa pode vir a ser considerada um bem comum, que é uma grande questão, porque basicamente significa alterar radicalmente o modo de gestão das empresas, e a questão é até que ponto eu tenho disponibilidade ou não para o proteger, no ambiente de crise de identidade e de representatividade, e com isto termino, porque verdadeiramente o que nós hoje temos são problemas globais a exigir, locais, a exigir respostas globais, e a minha questão é essa no contexto desta discussão. Espero ter lançado aqui algumas ideias, portanto, boa discussão a seguir. Muito obrigado, Álvaro. 2 notas para o nosso debate. Está disponível uma referência do site para colocarem perguntas, para também poderem participar de forma ativa neste nosso debate. E eu vou convidar cada um dos nossos oradores a ter uma primeira apresentação de 3 minutos. Prometo ser condescendente, enfim, dentro do tempo possível. Podem fazê-lo aqui ou no púlpito, se assim o entenderem. E depois abrimos a discussão. Este primeiro statement, se me permitem, é a visão de cada um sobre uma visão política e económica do país, tendo em conta também, obviamente, os motes que o Álvaro Nascimento aqui nos deixou. Eu começo por convidar José Miguel Judice para esta intervenção. Eu falo daqui, muito obrigado pelo convite, antes de mais. Eu gostaria de usar os meus 3 minutos de 2 formas. Uma é para realçar 3 ou 4 pontos da intervenção do Álvaro, que me parecem muito, muito interessantes. Em primeiro lugar, que de 1993 a 2020, a percentagem do PIB que é utilizado para assegurar o Estado Social passou de 10,8% para 19,3%. Mas não tenho dúvidas nenhumas que, empiricamente, não duplicou a qualidade e a eficácia desse mesmo Estado Social. Portanto, aí está um problema. Segunda nota. O grande aumento, para mim, foi a maior surpresa, não imaginava, a explosiva criação de pequenas e microempresas, que passaram de 300 e tal mil para 1.200.000, quase 4 vezes mais. O que significa 2 coisas. Eu não acredito que signifique um regresso à Idade Média, significa precisamente uma mudança completamente do paradigma empresarial e do trabalhador por conta de outra. Há muita empresa, microempresa, que são trabalhadores por conta de outra, subcontratados. Ou então, eficiência fiscal perante impostos sobre o rendimento, que são altíssimos. É importante também esse ponto. Terceiro ponto, a ideia de grandes prejuízos. Os grandes prejuízos explicam coisas diferentes. Por um lado, podem ser grandes prejuízos causados por grandes investimentos. Por outro lado, podem ser grandes prejuízos causados por grande fraude fiscal. Porque, evidentemente, são coisas muito diferentes. Agora, uma pequena reflexão minha, para a qual tenho 1 minuto e meio. Eu concedo. Mas não vou abusar. A palavra é o capitalismo progressista. Para haver um capitalismo progressista, eu diria que eram precisas 3 coisas que não temos. Uma sociedade civil forte e autónoma, segura de si, capaz de definir orientações e de concretizá-las. Um sistema capitalista onde se vislumbrasse uma mentalidade progressista. Estou para encontrá-lo, provavelmente existe em alguns casos, tenho aqui à minha esquerda um bom exemplo, mas não conheço muitos mais. Um aparelho de Estado não captado por interesses, aberto à mudança e a querer focar sobretudo no papel regulador e de correção de excessos que façam perigar a coesão social. Como nada disto existe, e não há nenhuma probabilidade disto vir a existir, eu acho que o capitalismo progressista é um sonho numa noite de verão que não tem a mais pequena adesão à realidade portuguesa. O que é preciso, talvez, é lembrarmos de Arquimedes. Isto é, o mundo só se levanta se tiver uma alavanca e um ponto de apoio. E para isso eu diria que é preciso uma intervenção iluminista que trabalhe para 2 gerações. De modo otimista, é preciso que Portugal não seja... de modo otimista, é preciso dizer que com a revolução cultural se consegue mudar. Agora, de modo pessimista, dir-se-á que sempre que se tentaram fazer revoluções culturais, o resultado foi ficar pior do que estávamos antes. Portanto, é uma mensagem de enorme pessimismo, que significa uma enorme motivação para a ação. Muito obrigado. Muito bem.
além de tudo, Peço foi... desculpa, te gasto mais 6 segundos. 6 segundos. Nem é conversa de advogado, portanto, foi absolutamente rigoroso. No Babano. É porque ele está habituado a cobrar com esta máquina. Não, se fosse assim, tinha trabalhado mais. Convido o Bruno Babano a apresentar o seu statement inicial. António, eu não tenho esse controle e vou tentar ser resumido, mas peço-lhe um bocadinho de paciência comigo. Em primeiro lugar, muito obrigado por me terem convidado. Espero ser contributivo para esta matéria. E, como tenho o chapéu de Presidente da Câmara de Comércio, não posso deixar de fazer aqui uma pequenina nota, muito importante nota. Nós estamos aqui a tratar um tema para o futuro de Portugal, mas estamos a viver neste momento uma crise muito importante, muito grave, em que o Governo tomou algumas medidas e que os nossos representantes de empresários estão muito contentes. Eu estou muito preocupado, porque o problema que nós temos não é Há representantes de empresários. Você é um deles. Você não está a falar de si. Mas eu penso que nós estamos todos a focar-nos no problema da economia, ou seja, no rendimento que as empresas possam perder com esta crise. Todos nós estamos convencidos que a crise terá um tempo relativamente curto, mas financeiramente nós vamos assistir a grandes mortes no mercado, porque todas as encomendas que foram recusadas a partir de agora vão ser dramáticas para as empresas que estão a sofrer. Como temos muitas micro, pequenas e médias empresas, vamos ter um sofrimento louco e eu não vejo o Governo preocupado em resolver este problema, não vejo as outras associações empresariais preocupadas em resolver este problema e não é os 200 milhões que nos vão resolver o problema. Nós precisamos urgentemente que o Estado abdique de receber qualquer imposto das empresas imediatamente, seja o IVA, seja o que for, uma moratória, não é deixar de o receber, mas até estar ultrapassada a crise nós temos que financiar as empresas e o Estado é o primeiro responsável para o fazer. Nós, empresas, também temos que nos preparar e temos que começar a debater o que vamos fazer. Eu peço desculpa, isto não tem a ver com o tema, mas penso que é uma informação e uma mensagem que eu gostaria muito de deixar. Em relação ao tema, e pegando um bocadinho no que aqui já foi dito, nós estamos de facto a viver um pouco um momento de disrupção da sociedade. Nós assistimos no mundo inteiro a multidões a porem em causa a sociedade onde vivem e basicamente aquilo que eles querem transmitir é que não estão satisfeitos com a sociedade onde vivem, não se sentem integrados, não se sentem parte da sociedade e não se sentem a beneficiar da sociedade. Não temos dúvida que estamos a viver numa sociedade melhor do que já foi, temos a certeza de que a economia de mercado tem sido o grande fator de êxito do desenvolvimento dos países, mas a verdade é que as pessoas não estão a retirar o benefício ou não se sentem a retirar o benefício dessa sociedade e sentem-se marginalizados e, como tal, começa a haver todo este sistema de disrupção. Isto é muito acelerado pela evolução tecnológica que nos permitiu aceder a meios de comunicação que não tínhamos, as redes sociais, etc. E isto acaba por se tornar viral aquilo que antigamente era relativamente local e controlável. Isto é para fazer a primeira análise daquilo que estamos a viver. Ora, não temos dúvida que a economia de mercado é fundamental recriar esta lógica da economia de mercado. Eu não sei se é uma economia progressista ou se, porque o título não é tanto aquilo que me importa, agora que tem que ser reformada. Eu tenho uma sorte, eu sou otimista, ao contrário do José Miguel Júdice, e, portanto, tudo o que ele acha que é negativo, eu acho que é positivo e, portanto, vou aos mesmos pontos, mas pelo lado contrário. O que é que acontece? Nós temos que nos lembrar que Adam Smith, quando faz toda a sua teoria económica, vive num mundo completamente diferente daquele que nós vivemos hoje. Inclusivamente, ele era professor de filosofia moral. E a moral era uma realidade que existia no mercado, na sociedade, no ambiente e, portanto, condicionava tudo aquilo que nós temos de decisões. Quando ele define a mão invisível, está a definir uma mão invisível que existe dentro destas condições em que a moral é uma realidade. A base da economia de mercado define que a criação de riqueza é o elemento mais importante a conseguir o desenvolvimento. Não há desenvolvimento sem criação de riqueza e, portanto, a criação de riqueza é fundamental. Mas a criação de riqueza é fundamental porque o objetivo que as pessoas têm é a qualidade de vida, não pela criação de riqueza em si mesmo. Só que a sociedade ocidental, nas últimas décadas, foi acelerando a sua preocupação na criação de riqueza, inclusivamente erradicámos a moral da sociedade, para ser ainda mais fácil crescer mais depressa, mas esquecemos-nos do bem comum, esquecemos-nos da preocupação da distribuição, daquilo que nos permite ter a tal qualidade de vida. Ora, isto
é aquilo que eu acho que veio a dar a frustração que as pessoas neste momento estão a sentir e que não revêem na sua capacidade. A verdade é que, se nós nos focarmos na criação de riqueza exclusivamente, nós vamos criar pessoas muito ricas. Aliás, o gráfico mostra que temos as pessoas mais ricas, as pessoas mais pobres, e estamos a fazer uma dispersão maior, uma diferença maior entre os dois tipos de classes. O que é que acontece em absurdo é o exemplo que nós conhecemos dos países latino-americanos. Há pessoas muito ricas, há pessoas muito pobres e, portanto, o muito rico não tem qualidade de vida porque não pode viver com a liberdade, não pode ir à rua, não pode ter os seus bens, está sempre sujeito à criminalidade e, portanto, claramente esta não é a sociedade objetivo que nós temos. Este não é o objetivo da economia de mercado. A economia de mercado é baseada na criação de riqueza para criar desenvolvimento, mas fundamentalmente para nos dar uma solução de vida com qualidade de vida. Ora bem, dizia isto tudo porque eu acho que, neste momento, para fazermos a mudança, nós temos que começar a preocupar-nos em trazer a distribuição e a participação das pessoas às decisões que nós tomamos e à vida que nós levamos. Isto quer dizer que as empresas têm que começar a tomar atitudes completamente diferentes relativamente ao seu desenvolvimento e preocuparem-se muito mais com a distribuição do resultado que obtêm do que exclusivamente na criação de riqueza. O que é que eu quero dizer com isto? Basicamente, nós temos que começar a procurar soluções de promover a riqueza das pessoas que trabalham connosco, para criarmos uma sociedade mais equilibrada, para criarmos pessoas que se sentem bem, que têm capacidade de viver, que se entusiasmam com o seu desenvolvimento pessoal. E eu falo nas empresas porque, ao contrário daquilo que até foi aqui referido, eu não acredito que as instituições voltem a ter capacidade de ganhar credibilidade e também não acredito que a redistribuição seja feita pelo Estado, ainda que fosse essa a sua obrigação. Sempre que nós entregamos ao Estado, nós sabemos que o Estado engorda e não distribui. E, portanto, aquilo que nós temos que mudar é o conceito das empresas. Nós temos que fazer uma revolução cultural, que o Zé Miguel diz que é impossível, e eu não acho, e temos que apostar fundamentalmente na sociedade civil. A sociedade civil, que já é uma coisa que nós ambicionamos há muitos anos, neste momento tem uma capacidade muito maior de ser criada. Como as pessoas se envolvem mais na discussão, na afirmação, na transmissão das suas ideias, a sociedade civil tornou-se muito mais ativa. Ora, nós temos é que capitalizar esta mudança, tornar essa sociedade civil mais participante da economia, da vida, da sociedade e também tornar as empresas o foco da decisão da distribuição. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para o conceito do salário digno, que é um conceito que eu tenho defendido há muitos anos, e que é o salário que, baseado na distribuição do aumento da produtividade, vai dar aos trabalhadores as condições de desenvolvimento e de vida que lhe permite ter uma vida que lhe dá felicidade e que, por essa maneira, o traz a envolver-se cada vez mais na empresa, a seguir um caminho de construção da sociedade e não o caminho da disrupção. Bruno, obrigado. Eu tenho que fazer duas notas, se calhar, lendo bem o que disse o Álvaro Nascimento, não necessariamente as pessoas estão mais pobres. A diferença é que é maior entre Sim, claro. os mais ricos e Peço os mais desculpa, pobres. expliquei-me mal, era exatamente. Não é uma questão, obviamente, irrelevante Não, na análise que apresentou. Até porque a frustração vem das expectativas que tinham e não da realidade do valor. Miguel Pinto Martins é fundador de uma startup que hoje já não é assim tão pequena como isso, e se calhar pode refletir connosco sobre também essa relevância do Estado e das empresas, e de um Estado que engorda e das empresas frágeis, e de como é que isso pode ou não contribuir para uma visão económica e política do país. Miguel. Muito obrigado, António. Boa tarde a todos. Um agradecimento especial ao Paulo e ao Jorge pelo convite para poder falar e partilhar aqui um bocadinho a minha visão. Realmente é um problema que existe, também não é novidade, não há novidade para ninguém, mas em teoria um Estado não mais fraco, mas pelo menos mais pequeno, mais forte, mas mais pequeno, seria sempre uma solução interessante para conseguirmos ter uma economia mais liberalizada. Isto está nos livros genericamente, não é o que aconteceu aqui no nosso caso. Há outros países onde isso aconteceu
nomeadamente as Irlandas, Letónias, Lituânias, onde temos alguns casos de sucesso que daria mais tempo para ver e para perceber, onde foram bem mais liberais do que nós e que os resultados são relativamente diferentes, infelizmente piores para o nosso lado. Mas isso dava aí mais uma apresentação de 20 minutos e não vos queria amassar assim tanto sobre esse tema. Acima de tudo, acho que eu queria pensar aqui um bocadinho no long term e perceber o que é que nós poderíamos fazer. Fiquei muito surpreendido com o número da criação de empresas, pela positiva, assim, fiquei mesmo muito surpreendido. Até na minha cabeça pensei, isto deve ter aqui os recibos verdes, deve ter aqui qualquer coisa, porque realmente achei mesmo... Haverá explicações por aí também. Achei mesmo muito estranho, porque o que eu costumo falar e o que eu costumo tentar partilhar é a questão da educação e a importância que a educação tem para o empreendedorismo e que tem para aquilo que eu acho que é o caminho e que nós precisamos, porque se nós olharmos para os Estados Unidos, que apesar de tudo, em comparação com a Europa, têm tido crescimentos muito mais interessantes, conseguimos perceber que este crescimento dos Estados Unidos vem acima de tudo pelas empresas novas e a criação deste emprego vem pelas empresas novas. É a Tesla, é o Twitter, é o Facebook, é a Google, é a Apple, tudo empresas relativamente recentes em comparação com o que nós temos de empresas recentes na Europa, genericamente. Já não falo do caso português, mas acima de tudo europeu. Nós não temos, as nossas maiores empresas continuam a ser as mesmas maiores empresas que existiam há 30 anos atrás. E isso acaba por ser um problema que nós temos na Europa, que tem a ver muito com esta nova criação de negócios e que eu acho, no meu entendimento, que a riqueza hoje em dia se cria, acima de tudo, por estes empreendedores que vão nascendo e que vão realmente trazendo novas empresas. E eu penso que o caminho tem que ser muito por aí. A questão é como é que se chega a isto. Não é do dia para a noite. Isto não é por se baixar o IRC 5% que isto vai ter qualquer tipo de impacto na criação destas Ubers, destas empresas que todos nós utilizamos e que têm um impacto muito grande na economia. Isto tem a ver, acima de tudo, com a forma como nós educamos as crianças e como chegamos às crianças. E é um sistema educativo, no meu entender, que é completamente diferente. O sistema educativo europeu do sistema educativo americano. O sistema educativo americano, com todos os defeitos e virtudes que tem, está muito mais focado nas soft skills do que propriamente o nosso sistema, que está muito mais focado, acima de tudo, na memória e nas questões relacionadas com memória. Um bom aluno em Portugal é um aluno que, genericamente, se tiver boa memória, acaba por ser um bom aluno. É algo que é basicamente automático. E isso não deve ser aquilo que é importante, porque como nós sabemos e quando estamos a recrutar e quando pensamos em pessoas de sucesso, não pensamos, aquele tipo é muito bom porque tem uma memória espetacular. Ele é bom. Não, é as características sociais, é os líderes, é as pessoas que sabem comunicar, é as pessoas que sabem vender, é as pessoas criativas. E isto tudo é muito mais difícil de aprender na escola de hoje em dia do que numa escola que tenha, por exemplo, como nós olhamos para os Estados Unidos, nos anos 80, e quem via os Simpsons, e eu via muito os Simpsons, toda a gente se lembra de ver os miúdos a fazer o chamado show and tell, que era uma coisa muito básica, mas que acima de tudo potenciava as crianças para comunicar. Eles não interessam o que é que iam comunicar, podiam comunicar o animal de estimação, o peluche, a avó, o que quisessem, mas tinham que ir fazer uma apresentação de algo. Coisas que cá em Portugal, infelizmente, agora já mais, mas nos últimos 10 anos, teve uma evolução muito lenta de pôr as crianças realmente a fazerem apresentações, a comunicarem, a saberem comunicar. E isso é fundamental para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa. A mesma coisa com as feiras de ciência. Voltamos aos Simpsons. Nos anos 80 já faziam feiras de ciência uma vez por trimestre. O que é que a feira de ciência tem de bom? Criatividade. Tem que inventar algo. Tem que fazer algo melhor que o colega, tem que ter um prémio para a melhor feira de ciência. Isso é algo que nós não vimos cá, mas é muito importante estimular também a criatividade. E, por fim, outra coisa básica, outra vez também não é preciso ser um expert na matéria, voltando aos Simpsons, as bancas de venda de coisas, ou seja, nós vemos que é perfeitamente normal ver um miúdo a vender limonada na rua, coisa que cá em Portugal, se nós vimos um miúdo a vender limonada na rua, a primeiro vai passar à ASAI e vai ver se tem açúcar a mais, isto tem que pagar impostos. E depois não é só isso, depois ainda passa a ACT, isto não tem contrato de trabalho, isto acaba tudo, o pai vai preso, vai toda a gente preso e não se vende limonada nenhuma. E já não estou a falar das pessoas que passam na rua e dizem, estes tipos, mas que é agora miúdo, exploração infantil. E isso muda completamente, ou seja, nós precisamos de conseguir mudar estas questões culturais, que são muito importantes e que são muito importantes num caso como os Estados Unidos e que já eram importantes nos anos 80, ou seja, isto não é algo que começou há 10 anos atrás, mas que, acima de tudo, acabam por modificar muito o chip que a economia tem e que, no meu entender, é isso que depois ajuda muito a criar empreendedores, sem necessidade absolutamente nenhuma de estarmos a criar uma cadeira de empreendedorismo, de explicar às crianças como é que se monta uma empresa. Não acho que seja isso, acho que isto é muito focado na educação e acho que é aí, no long term, que nós vamos conseguir ter realmente um país muito mais desenvolvido quando conseguirmos estimular muito mais a criação de empresas, a criação de emprego e, obviamente, também a criação de riqueza, porque é isso que fazem as empresas. E você tem consciência que amanhã a manchete é
Pina Martins defende trabalho infantil. Acho que não. Acho que não. Acho que não tem essa importância. Acho que não, mas eu, para quem não sabe, a Science for You surgiu e nasceu num projeto académico. Isto é interessante porque a história do próprio Miguel também tem a ver com isso, com essa capacidade de empreendedorismo. Enfim, temos aqui, diria, um pessimista, um otimista e alguém que traz a cultura e a educação para a alavanca. Duas gerações, não é? Sim, e em gerações diferentes, o que também é interessante. O Vítor Bento, seguramente, enfim, eu não sei, não soube previamente e de propósito o que é que cada um traria para isso ter uma discussão informal e digamos, e rica desse ponto de vista, mas sei bem que as instituições e a qualidade das instituições é um tema que o preocupa há muitos anos, temos falado muito sobre isso. Também foi um tema que o Álvaro trouxe à nossa conversa e este painel. Vítor. Obrigado. Agradeço também à organização o convite e a oportunidade de estar aqui a partilhar ideias e enfim, aproveito para registrar que, enfim, como também já foi dito, nós, de facto, hoje é importante reconhecer que estamos muito melhor do que estávamos há 20 anos atrás, portanto, temos tido um caminho de progresso. Vamos, talvez, andando mais lentamente do que outros, ou do que aquilo que gostaríamos de andar, mas, apesar de tudo, o país tem-se reformado. Eu tenho uma tese, enfim, há algum tempo, que acho que todos os países se reformam com o mesmo modelo, que é o modelo da água mole em pedra dura. A grande diferença é que há países onde a pedra é mole e a água é dura, e há países onde a pedra é dura e a água é mole. Nós fazemos parte do segundo grupo e, por isso, levamos mais tempo a fazer as reformas. Mas eu já passei um bocadinho da fase de ter muitas ideias para resolver os problemas do país. E, neste momento, estou um bocadinho numa fase, e por isso queria desviar, para ser complementar aqui nas apresentações, para um outro capítulo, que é o como. Nós, por vezes, criamos a ideia... Nós temos umas ideias muito acertadas, mas há uns tipos estúpidos na política que não percebem, não sabem aplicar, não fazem isto, não fazem aquilo. E não é verdade, quer dizer, os políticos, uma parte deles, pelo menos, têm boas intenções e até gostariam de conseguir ficar na história como reformando o país. E, portanto, porquê é que não conseguem? Essa parte é que é a parte que nós temos que perceber. Não é por falta de vontade, muitas vezes é exatamente por falta de condições, pelas mesmas razões que muitas reformas nas empresas falham. Isto é, nós acusamos sempre o Estado, mas esquecemos que há muitos processos de reestruturação de empresas, há muitos takeover, há muitas mergers and acquisitions, para já não falar nas duas, que falham pelo caminho, não é por não terem gestores bons, é porque falham coisas fundamentais, que é a componente social, a componente cultural e a forma como mobilizar as pessoas. E, portanto, para se poderem fazer reformas, é preciso congregar coligações sociais que estejam dispostas a alinhar nessas reformas. Isto é, as coligações sociais só alinharão se perceberem que têm alguma coisa a ganhar. Isto é, se nós viermos com um discurso que pode estar todo muito certo, mas vai utilizar uma parte dos interesses sociais, que não são necessariamente grandes interesses, podem ser interesses comezinhos, mas que são interesses instalados e que os vai pôr em insegurança, essa componente social não vai aprovar reforma nenhuma, mesmo que nós façamos a promessa de que a médio prazo eles vão ganhar muito, porque não vão conseguir sair do seu espaço de insegurança. E, portanto, nós temos que perceber, de facto, como é que se criam as coligações sociais para fazer reformas. Hoje, portanto, eu estou convencido que as condições sociais que permitiram as maiorias absolutas da AD, primeiro de Sá Carneiro, e depois das maiorias absolutas dos governos de Cavaco Silva, hoje já não existem. A sociedade hoje já não é aquela. Já não existe aquela sociedade onde havia uma componente rural muito grande. Rural não quer dizer agrícola, mas, portanto, do interior muito grande, com muita pequena empresa, muita pequena atividade, mas que era autónoma e era autónoma do Estado e tudo mais. Isso hoje e do qual, nomeadamente, Cavaco Silva emergiu enquanto expoente social dessa sociedade. Isso hoje já não existe. A maior parte da sociedade hoje é suburbanizada. É urbanizada e suburbanizada, tem outro tipo de problemas, outro tipo de preocupações e outro tipo de dependências. E quando nós temos mais de metade do eleitorado cujo rendimento depende diretamente do Estado, não adianta virmos queixar que os impostos estão elevados, porque essa gente não vai votar para baixar impostos. Não vai. E, portanto, temos que arranjar outras formas, no fundo, de mobilizar as pessoas e tem que se explicar onde é que essas pessoas eventualmente poderão ganhar, como é que se cria um movimento social que possa envolver essas pessoas. Não vai haver, ninguém vai ganhar uma maioria absoluta a prometer baixar impostos, porque apenas 16% das famílias pagam 80% do IRS. Estes 16% não vão fazer maioria nenhuma para governar o país. Provavelmente, uma das coisas que vai ter que acontecer, nomeadamente no lado direito do espectro político, vai ter que ser a fragmentação política. Isto é,
vai ter que haver grupos sociais que vão ter que ter representação própria. Por exemplo, estes 16% que pagam 80% de IRS, se calhar têm que ter uma representação política própria, que obviamente nunca vai ter maioria absoluta, mas pode vir a negociar coligações com outros grupos sociais. Partidos que queiram ser catch-all e, portanto, queiram ser maioritários à partida, não podem desprezar a tal maioria social que depende do Estado. E, portanto, para prometerem distribuir, vão ter muita dificuldade em prometer não cobrar impostos. E, portanto, eu acho que este é o grande desafio que nós temos que fazer. Depois há uma outra parte, enfim, já estou a passar o tempo, depois há uma outra parte que a gente também tem que perceber, e nomeadamente, eu acho que uma das grandes falhas que nós temos, e aqui discordo do Bruno, é precisamente na sociedade civil. A sociedade civil não cumpre o seu papel. E o Estado só tem o papel dominante que tem porque a sociedade civil se rendeu ao Estado. E rende-se ao Estado, por um lado, porque o Estado tem um poder muito grande, mas, por outro lado, porque a própria sociedade civil se rende voluntariamente ao Estado, a começar, no fundo, pela classe empresarial. Vejam qual é a capacidade do associativismo, tirando aqueles segmentos, que é para captar fundos europeus, os segmentos de representação mesmo do poder económico. Bruno, eu já passei por experiências... Já falo. E, portanto, basicamente o objetivo dos grandes empresários é terem um canal direto de negociação bilateral com o Governo para ter isenções das regras penalizantes para todos. E, obviamente, isto dificulta a criação de um pensamento e de um programa alternativo da sociedade civil que possa ser, no fundo, contra o Estado. E, portanto, enfim, o meu take para aqui hoje é necessário, por um lado, preparar as coligações sociais necessárias para fazer reformas, e tem que se ver quais são os interesses das pessoas e como é que se atende a esses interesses, e segundo, a sociedade civil tem que se fortalecer, mas para isso tem que se desencaixar dos seus cantinhos de segurança. Já vou dar a oportunidade a todos para responder, até porque há, de facto, discordâncias. Quero fazer aqui também, diria, duas notas. Uma, enquanto jornalista, tenho que reconhecer e sublinhar o que disse o Vítor, que eu tenho que dizer aqui, infelizmente, o setor empresarial, de facto, também está, de alguma maneira, capturado pelo Estado e pelo poder político que, a cada momento... Voluntariamente e, assim, por boas e más razões. E, portanto, eu, infelizmente, como jornalista, gostava de ver mais empresários e gestores a falarem em público sobre o que dizem em privado, que, infelizmente, não o dizem, nem o fazem, o que é, obviamente, o que mostra também aqui este círculo opaco que andamos a viver. Segundo ponto, e dando, no fundo, o ponto ao debate, porque já tem aqui 3 perguntas aqui da assistência e que vão dar ao mesmo tema, e eu se calhar convido o Álvaro para fazer, no fundo, como é o visado de todas estas intervenções, para refletir sobre isso, como é que se garante que o Estado pode ser reformado? Há várias fórmulas que aqui nos apresentam, são todos convidados, de resto, nestas perguntas a participar e a refletir sobre isso, mas como é que se reforma o Estado? Como é que o Estado central pode distribuir, descentralizar, não vamos entrar no tema da regionalização, que é outro tema, mas descentralizar, distribuir poder, descentralizar esse poder subsidiário, é aqui utilizada essa expressão. Como é que se pode fazer isso? Tendo em conta o quadro social até e as coligações sociais que hoje existem no país e que são um facto, não é? Bom, como se reforma o Estado, não sei. Se soubesse, se calhar estava ali como candidato à líder da direita. Eu deixava-o falar. Podia sair daqui como candidato à líder da direita, quem sabe. Mas o que eu quis trazer aqui foi basicamente o seguinte. Eu quando olho para a organização de um país, para a organização económica de um país, gosto de perspectivar do ponto de vista daquilo que seria uma solução, entre aspas, de chamar de equilíbrio. A revolução cultural que fala o Zé Miguel... Verdadeiramente nós precisamos de um país diferente para termos um Estado diferente e um tecido empresarial diferente. Eu acho que o peso que nós temos hoje no Estado, a grande parte, o reflexo de tudo aquilo que, inclusive, o Vítor aqui mencionou. Agora, o que nós sabemos é que, admitindo o Estado tal qual ele existe, existem soluções possivelmente mais eficientes de utilização do recurso do que aquelas que estão a ser utilizadas atualmente. Deixem-me só dar um exemplo, eu não discuti isso propositadamente na apresentação. Quando eu tenho hoje em dia uma grande componente da despesa do Estado dedicada, por exemplo, à saúde, e tenho em cima da mesa uma discussão de ter parcerias público-privadas, ou seja, se quisermos, se tiver uma privatização da saúde, isso não significa menos Estado. Significa simplesmente uma transferência de propriedade, utilizando a expressão marxista, dos meios de produção, dos públicos para os privados.
Se eu não mudar nada, que significa que eu vou criar todas as condições para que transfira os vícios do público para o privado. Faço verdadeiramente uma privatização de um serviço público ou atribuo um monopólio privado, que nem de propósito sobre a recente análise à privatização dos CTT, se quiser. Portanto, o que eu sei é que hoje em dia há forma de olhar para os modelos de organização que, pelo menos do ponto de vista da eficiência, já não estou a entrar nos campos da política, nos permitem balizar quais são os comportamentos que fazem mais sentido e os que fazem menos sentido. Um exemplo. Um outro exemplo podia pensar, bom, quando eu penso num outro tipo, que é uma discussão corrente e recorrente na sociedade portuguesa, quando eu penso no tema de um tratamento diferenciado fiscal, por exemplo, para a atração de jovens talentos, ou para a atração de talentos para Portugal, a pergunta é quais são as implicações que isto tem, por exemplo, na mão de obra local. Quais são as implicações que isso tem, por exemplo, naqueles que partem versus aqueles que ficam. Ainda esta semana passada, no Porto, numa discussão entre empresários, o Mário Ferreira dizia assim, eu neste momento tenho um drama. E o drama que eu tenho é que as pessoas que eu tenho para determinada qualificação, neste momento, fruto da carga tributária, preferem sair de Portugal porque têm rendimentos mais altos lá fora e eu consigo substituí-los por gente externa que atrai com níveis de rendimento tributário muito mais baixos, ou seja, pagando impostos muito menores. Exportando e importando. Basicamente, estamos quase na lógica do clube de futebol. Ou seja, os incentivos estão outra vez perversos. Porquê? Porque eu, no curto prazo, ganho o efeito da tributação sobre o património, porque vendo património e trago os vistos de gold, mas a prazo vou perder porque estou a diminuir uma massa fiscal e uma massa de capacidade tributária brutal. Ou seja, a minha capacidade, mesmo que invista na educação, coisa que nós temos feito nos últimos anos, de depois de atrair ou reter o talento, está completamente pervertida no conjunto de políticas setoriais. Por isso, eu diria, se eu tivesse de fazer o primeiro passo é uma avaliação, se vocês quiserem, económica, de grande parte das políticas e perceber se o efeito é um efeito producente ou é contraproducente. E, nesse sentido, se calhar, esse é o primeiro passo. A mudança da importância, e não estou a falar outra vez da dimensão do Estado na economia, estou apenas a falar de qual é o melhor mecanismo para alocar o recurso, que foi esse o tema da minha apresentação. Quando eu passo para o campo das empresas, eu tenho dificuldade em transportar para as empresas uma responsabilidade social. E eu devo dizer que, quando eu coloco nas empresas, como está a fazer hoje em dia o World Economic Forum, a responsabilidade e elas, empresas, terem responsabilidade social e ambiental, eu verdadeiramente estou a criar um jogo competitivo entre as empresas para tentar perceber quem é que engana quem. Porque o que nós, e agora o nós, entre aspas, aqui, economistas, mas estático, basicamente sabemos é que grande parte das decisões económicas ou dos agentes económicos são de rent-seeking, ou seja, eu procuro o sítio onde posso fazer mais dinheiro. Faz parte da natureza humana, quer dizer, mais ou menos de forma explícita. Se eu colocar as empresas perante um contexto no qual elas têm que ser elas próprias responsáveis pela sustentabilidade do planeta, sem bias, sem restrições, e se elas próprias auto-se-regulam, a pergunta é quem é que vai ser o primeiro a dar o primeiro passo. Isto é um fenómeno típico coletivo, quer dizer, é um fenómeno típico da votação, nas eleições, é um fenómeno típico da responsabilidade social versus a responsabilidade individual, o balanço entre os custos e os benefícios. E, portanto, eu diria, há este exercício todo a fazer. Eu acho que ao nível das empresas há um exercício importante a fazer. Eu, se fosse empresa, não gostaria de ter responsabilidade social, preferia que me fosse dado um quadro de atuação. Já vou perguntar ali ao Miguel se gostava de ter responsabilidade social. Zé Miguel, a alavanca de que falava tem a ver com algumas das coisas que aqui também foram abordadas. Muito, exatamente. Ora bem, eu cometi o equívoco, que é típico de uma pessoa da minha idade, e pensei que tínhamos 15 minutos para falar, cada um. E então fiz um texto que depois de uma longa negociação financeira, vai ser publicado ali pelo Eco Online, e onde eu dou as minhas ideias para fazer o que estamos aqui a falar. Só queria frisar duas que foram aqui faladas e, portanto, aproveitá-las. Primeiro, parafraseando a Flor Bela Espanca, que me saiba perder para me encontrar. Eu diria que saiba perder para ganhar. Isto é, não há qualquer possibilidade de mudar o país se os players não estiverem dispostos a perder, continuar a perder até ganhar. E isto toca numa coisa que foi dita aqui pelo Vítor, que eu também venho defendendo há muito tempo. É raro eu estar em desacordo com ele, exceto uma vez que tivemos uma negociação profissional, mas isso era outra coisa. Mas chegámos a acordo. Ora bem, e o que eu queria dizer é basicamente o seguinte, é que a ideia de que é preciso que haja na direita, por assim dizer, a fase das 100 flores de que falava o Mao Tse-tung. E, portanto, a ideia de que cada um lute por aquilo que lhe para ele é mais importante, e os 16% é misleading, em certa medida. Porquê? Porque, de facto, é preciso saber os que votam e o poder social que têm aqueles que pagam impostos, que é maior, evidentemente, do que aqueles que não os pagam.
Segunda nota que eu queria deixar também foi aqui surgida. Eu sou um gramsciano, toda a vida fui, mesmo quando isso era considerado perigoso, porque eu já sou tão velho, já sou do tempo da outra senhora, nunca fui de esquerda, mas sempre fui gramsciano. E para este efeito há uma coisa que eu acho que é importante percebermos, que é o princípio do Bloco Social de Apoio, que foi aqui também referido pelo Vítor, e que eu falo no tal texto. E basicamente é fundamental que se crie um grupo social com uma dinâmica de vitória. E essa dinâmica de vitória implica perder, porque quando se quer ganhar no dia seguinte, acaba-se perder no dia a seguir ao dia seguinte. Portanto, a questão de um grupo social de apoio é quase a ideia que valia a pena que houvesse um partido dos interesses económicos, como houve numa certa fase da Primeira República. Outra manchete horrível. Mas seja como for, o que eu quero dizer é que não vale a pena tentar tudo, ir conquistar, tentar colocar a mercearia num sítio onde já há muitas mercearias a ocupar. Nunca a direita conseguirá, a não ser num Estado ainda mais atrasado do que o nosso, conquistar o apoio eleitoral daqueles que não pagam impostos. Esses preferirão sempre, e eu se estivesse no lugar deles fazia o mesmo, preferirão sempre as forças políticas que lhes garantem com mais probabilidade que não há qualquer problema em continuar a aumentar as transferências e o futuro logo se verá. Terceira nota. Eu costumo dizer, que é uma coisa que não fui eu que inventei, que um otimista é um pessimista com algum conhecimento da realidade. Agora, eu não sou um pessimista, ao contrário do meu querido amigo Bruno, me está sempre a dizer, é que se eu fosse pessimista não estava a arranjar chatices todos os dias, a falar na televisão e a arranjar inimigos. Portanto, não, eu sou um otimista. Agora, o que eu não acredito é que baste dizer isto vai mudar, porque isto não vai mudar. Não vai mudar. Todos vocês foram muito mais pessimistas do que eu, porque disseram coisas que qualquer de nós sabe que não vão acontecer. E, portanto, se nós dizemos que é preciso fazer isto para que aconteça aquilo, e nós sabemos que isto não vai acontecer, estamos a dizer coisas agradabilíssimas que não servem para nada. Portanto, eu acho que temos que começar por dizer que não vai acontecer, para então fazermos aquilo que deve acontecer. Agora são duas gerações. Não é uma geração sequer, são duas gerações. Mas quer desenvolver um pouco essa dimensão da alavanca que considera essencial para romper este... Ouça, vou usar um pequeno paradigma completamente idiota, mas que é fácil para perceber. A certa altura havia um governo de bloco central em Portugal. E houve quatro miúdos, que resolveram dizer nós somos contra este governo. Estes quatro miúdos deram um presidente da Comissão Europeia e primeiro-ministro, deram um presidente do PSD e presidente da República, deram, a vida é como é, um presidente do partido PSD e primeiro-ministro, e deram um tipo que fez a sua vida como ela gostava de ser feita, sem nenhuma dessas coisas tão importantes que a vida nos pode dar. Isto é possível quatro pessoas mudarem alguma coisa. Agora, é para isso. Nessa altura era otimista ainda. Eu sou muito otimista. Agora, eu não sou otimista para os meus netos, não para mim. Bruno, queria também comentar, peço que chegue o microfone. Sim, eu, mais uma vez estou do lado contrário do Zé Miguel, mas porque eu ainda estou na fase dele de acreditar que era possível mudar, como ele acreditou e fez, e a maior parte deles acabaram por mudar. Mas queria dizer o seguinte, eu acho que nós estamos em face de uma situação de disrupção. E contra uma situação de disrupção, por mais que nós queiramos melhorar o Estado para voltar a recuperar aquilo que tínhamos, eu acho que vai ser complicadíssimo, porque agora já há um descrédito sobre as instituições. E o recuperar o crédito sobre as instituições passa por uma mudança radical. Se não houver uma mudança radical, eu temo que isto vá cada vez mais ao exagero e só uma solução de extremo é que virá recuperar o Estado. Portanto, eu acho que nós, que eventualmente não quereremos uma situação de extremo para resolver o problema, devíamos focar em apresentar uma alternativa cultural real, uma solução em que envolvêssemos as pessoas de uma maneira em que elas também se sentissem parte dessa mudança e participassem. Eu acredito que as pessoas vão atrás de uma ideia, vão atrás de um projeto e vão atrás de um líder, e acho que é isso que nós temos que encontrar rapidamente para substituir aquilo que temos. Eu acho que, eu não disse, ao contrário do que o Vítor ouviu, eu não disse que a sociedade civil era forte, o que eu disse é que a sociedade civil é a solução
desta revolução cultural. Porque acho que se não for a sociedade civil, não vão ser os políticos que vão fazer. Os partidos vão se continuar a manter onde estão para manter as suas lógicas de interesses e não vão alterar absolutamente nada. E nós, sociedade civil, somos os únicos que vamos condicionar. Vocês reparem que a democracia, quando foi instituída, era para trazer as pessoas a participarem na decisão e as pessoas sentem-se que não estão a participar. Por outro lado, a democracia não pressupõe um permissivismo nem uma falta de autoridade. A democracia previa que havia eleições e durante os 4 anos seguintes o governo tinha autoridade para governar. Ora, não é isso que se passa, porque o governo está diariamente a tentar sentir o que é que a população acha ou que os senhores jornalistas acham para poder tomar as suas decisões. Portanto, nós anulamos completamente toda a lógica desta questão. Ora, se nós dependemos da sociedade civil, que hoje, por opinião das estatísticas ou por opinião da comunicação social, mandam no governo, então vamos organizar a sociedade civil para mandar efetivamente no governo. O governo é feito por pessoas que estão lá, pagas por nós, para fazer um trabalho. Temos que os respeitar, porque estão a trabalhar e, portanto, merecem o respeito. Mas não são mais do que nossos empregados, como em outras circunstâncias. E nós temos que ter a coragem de dizer isto, de avançar para a frente e dizer, não, nós é que temos que mandar. Agora, relativamente às empresas, e eu também estou de acordo com o Vítor, que na sociedade civil o primeiro passo são as empresas. Porquê? Porque são as instituições da sociedade civil que já são organizadas e que têm força, têm capital e têm intervenção. Ora, ao contrário do que ele diz, não é todas as associações só procuram o subsídio e o financiamento. Todas procuram. A maior parte delas vivem disso. Não é? Pronto, eu dizia quase todas vivem disso. Efetivamente, a Câmara de Comércio não tem um único subsídio, não vive de nenhum subsídio. É uma associação que tem 1000 e qualquer coisa empresas e que tem um rendimento anual de lucro que permite fazer todo o trabalho que fez. Portanto, isto só prova que é possível fazer bem feito e, por isso, nós arvoramos-nos assim com um orgulho muito extraordinário, de que somos a instituição que representa a sociedade civil organizada. E eu acho que isto não é tanto para nós liderarmos, é fundamentalmente para dar o exemplo de que é possível fazer e de que é fundamental fazer. Agora, nós temos neste momento, de facto, condições excepcionais para fazer isto, porque o termos redes sociais, em que as pessoas participam de uma maneira fácil na comunicação, na intervenção, etc., permite-nos organizar de maneira que as pessoas sejam mais participativas. E é aí que nós temos que apostar, não é em reformular os partidos, porque os partidos, já vimos, eles tentaram-se reformular e voltam bastante à mesma coisa, porque os interesses instalados não permitem alterações. Agora, a sociedade civil não, está toda por fazer, está toda por conquistar, e é aí que nós todos devíamos tratar. Agora, aí um ponto. A direita tem, de facto, um caminho terrível. A direita focou-se especificamente no tema económico, que era um tema que dominava, que era um tema que era muito importante ao desenvolvimento da sociedade e, portanto, focou-se aí. As grandes inteligências, ou as pessoas mais capazes da direita, estão nas empresas. Não há um que esteja disponível para vir para o público. Não há um que esteja disponível para fazer uma vida política. E isso com imensos argumentos de que vão espiolhar a nossa vida, de que vão entrar nas nossas intimidades, mas a verdade é que nós estamos a abdicar de uma responsabilidade que é nossa, porque a liderança política do país pertence aos mais capazes. E os mais capazes, se abdicam dela, estão a entregar a liderança a outros. Na esquerda isso não se passa, porque o interesse económico é menor, há menos intervenção nessa parte e, portanto, eles estão mais disponíveis para tomar essas funções. Nós depois queixamos-nos, mas nunca estamos disponíveis a fazer. Temos falta de líderes porque ninguém quer dar o passo em frente e arriscar-se a ser maldito, a ser maltratado, mas ao mesmo tempo a defender o país e a defender as nossas ideias e todos os que estão aqui e que nos estão a ouvir por aí. Arrisco um teste do algodão aqui com Miguel Pina Martins para falar de representatividade. Tem em conta o que é discutido na concertação social pelas confederações patronais ou não? Nós temos em conta porque queremos saber o resultado no final do dia. Estamos sempre ainda a ver o que é que vai ser do ordenado mínimo, tudo o que vão ser a nível do que é que vai ser a nossa vida enquanto empresas, não é? No final do dia. E isso obviamente Mas as empresas, os empresários, os gestores sentem-se representados por aquele modelo de organização, de confederação, como é que temos hoje? Custa-me falar. Seja politicamente correto. Não, custa-me falar pelos outros. Nós não estamos inscritos em nenhuma, ou seja, não temos qualquer tipo de inscrição, por isso acho que acaba por dizer um bocadinho isso, apesar de bastante. Sim, ou seja, acabo por tentar participar de certa forma, mas não temos nenhuma inscrição em nenhuma confederação ou nenhuma associação empresarial.
Porque não é que não se acredita ou não, mas acho que... Que vivem para lá disso. Ou seja, nós acabamos por esperar o resultado. Em primeiro lugar, porque também não acreditamos assim tanto que as confederações tenham esse poder, honestamente, não é? Nós sabemos, o ordenado mínimo está definido quase em programa de governo antes e depois é que vão discuti-lo. E já sabemos o que é que aquilo vai dar, o ordenado mínimo vai ser aquele. Estou a dar o exemplo do ordenado mínimo porque é aquele mediaticamente que é mais fácil de seguir. Mas nós já sabemos, antes de se entrar na concertação social, aquilo já se sabe o que é que vai ser, porque já foi a programa de governo, depois pode haver ali uma outra diferença, mas não sentimos que haja realmente, que existe uma grande concertação social e que aquilo faça uma grande diferença, não é? Não sinto que seja propriamente uma feira de gado, como já... não sinto que aquilo esteja ali a vender assim tanta coisa que se consiga comprar e trocar. E por isso acho que pode haver esse sentimento. Agora, como é que se consegue agir enquanto empresa? Acho que a grande questão que tem a ver com isto da questão da sociedade civil e da importância que a sociedade civil tem muito a ver, e da questão que o Bruno falava de chamarmos as pessoas à democracia e a importância que a democracia é porque chama as pessoas, acho que tem um problema muito grande que é a realidade, é que realmente as pessoas percebem que não são ouvidas, que percebem que o voto não faz diferença. Que as pessoas votem, não é o meu voto que vai mudar, e acho que este sentimento que existe acaba por ser isso que depois acaba por desacreditar e que depois são sempre os mesmos e que na realidade são sempre os mesmos. Se nós formos a ver os governantes que estão mesmo neste governo e se formos a ver os que estavam há 15 anos atrás nos outros governos do Partido Socialista, e vemos que há muitas caras que são realmente sempre as mesmas. E depois as pessoas acabam por dizer, mas vai haver mudança, mas vai ser diferente, mas são as mesmas pessoas. E acho que andamos sempre um bocadinho à roda disto, não é? E como as instituições já estão, a credibilidade já se foi, não é? Ou seja, para haver nova credibilidade tem que haver uma mudança radical, mas essa mudança radical não existe porque na realidade são sempre os mesmos outra vez, andamos sempre à volta disto. E depois, obviamente, às vezes há coisas que aparecem e que acabam por ter muito mais base porque são realmente pessoas diferentes, mas nós precisamos de pessoas novas, precisamos ir buscar pessoas que sejam diferentes, que pensem de uma maneira diferente, se queremos, obviamente, esperar resultados diferentes. Se não quisermos, podemos continuar e que certamente que os resultados não serão muito diferentes. Perder lugar sucessivamente no ranking das economias mais ricas. António, só um minuto. É que referiu isso da falta de participação. É exatamente através da sociedade civil que a participação deixa de ser no voto e passa a ser constante. E, portanto, a pessoa sente-se parte da mudança. O Vítor falou, na verdade, em dois problemas, ou duas dimensões, sobre as coligações sociais para um lado e depois a capacidade de mudar o Estado, tendo em conta os interesses da maior parte da população no Estado que temos. Portanto, é uma contradição nos termos. Isto é, mudar torna-se muito difícil. O que é que a direita ou a área não socialista pode trazer de discurso, de programa para ter... Porque senão então é uma fatalidade, não é? E chega essa direita à conclusão que se calhar anda cá a fazer pouco, como dizia ontem o Carlos Guimarães Pinto neste palco, se calhar não anda cá mesmo a fazer nada. Claro, quer dizer, acima de tudo, e eu faço a ponte com o que disse inicialmente, é preciso perceber-se a realidade social e perceber quais são os instrumentos que podem agir sobre a realidade social. Eu, de facto, nessa matéria também tenho tornado cada vez mais gramsciano, assim como também tornei cada vez mais keynesiano, embora, portanto, na esfera keynesiana, hoje estou absolutamente convencido que a maior parte dos que dizem keynesianos nunca leram Keynes, ou se leram não percebem. Mas na parte gramsciana, na instrumentação, não na finalidade. Já agora, enfim, para quem não sabe, Gramsci foi um intelectual italiano, dirigente do Partido Comunista Português, o Partido Comunista Italiano, que, enfim, reviu a teoria marxista no sentido que a transformação não devia ser feita pela revolução violenta, mas devia ser feita pelo campo das ideias, e quem controlasse o campo das ideias controlava a sociedade. E, portanto, que a grande disputa teria que ser no campo das ideias e, portanto, quem queria controlar a sociedade deveria controlar o campo das ideias. E esse é o campo onde a direita, a componente económica, a componente não de esquerda, se quiser, tem falhado rotundamente. Hoje não resisto a um comentário, muito rápido. Controlar e ideia são dois conceitos de facto difíceis. Mas depois parece-me não é, porque há muitas formas de facto de controlar o pensamento. E uma delas, se quiserem, é a censura do politicamente correto. No fundo, cria uma prisão que é tão violenta quanto era a censura do regime anterior. Só que a censura do regime anterior utilizava meios físicos, não necessariamente violentos, mas meios físicos para suprimir. A atual utiliza meios psicológicos. Mas a carga de violência é a mesma. E a carga repressiva é a mesma. Mas hoje em dia, de facto, as discussões todas que têm lugar no palco, na arena pública, são feitas
num terreno de jogo cujo tabuleiro e cujas regras são definidas pela esquerda. E toda a gente discute segundo esse conjunto de regras. Se quiser, enfim, numa linguagem mais coloquial, o missal da celebração é um missal de esquerda. E toda a gente, inclusivamente os partidos que se dizem de direita, discutem segundo esse missal. Ora bem, quem controla o tabuleiro e controla as regras do jogo, ganha o jogo. Só se for muito inábil é que pode perder o jogo. Portanto, à partida, quem compete nesse terreno, se não escolher como primeiro ponto do terreno de luta o próprio campo das ideias, está a perder o jogo. E o grande falhanço que existe é precisamente no campo das ideias. Porque nós queixamos dos impostos elevados. Os impostos são criados por ideias. O que cria os impostos, ou cria uma determinada estrutura de impostos, são as ideias. O que cria uma determinada estrutura de legislação A, B ou C são ideias. E, portanto, se não se fizer primeiro o combate de ideias para criar um quadro alternativo para se raciocinar, não é possível fazer a transformação da realidade. E esta é uma grande falha, e, enfim, o Bruno sabe que é um dos meus grandes lamentos, é a incapacidade que existe, nomeadamente no lado económico, de criar think tanks. Se forem ver as democracias que têm grande desenvolvimento, têm uma base de ideias... E quando os criam, enchem os tipos de esquerda. Pois, depois não é isso. Mas, portanto, não há campos de criações de produção de ideias. Porque também, relativamente à política, e a propósito de uma coisa que o Bruno disse, que ninguém quer ir para a política, então, a política são 3 componentes. E as 3 são as 3 importantes. É pensamento, discurso e ação. A ação sem pensamento é ineficaz. É importante que haja quem tem jeito para pensar não tem necessariamente jeito para agir, e quem tem jeito para agir não tem necessariamente jeito para pensar. Portanto, é necessário preencher estas 3 componentes. Onde se está a falhar redondamente é na componente de pensamento e de discurso. Na ação até há sempre os que vão tendo disponíveis. Portanto, a componente do debate de ideias é uma componente fundamental, e por isso é necessário a criação de centros de produção de ideias fora da área de esquerda. E que nós, aqui, quando dizemos de esquerda, eu estou a pensar sobretudo na extrema esquerda, porque o Partido Socialista, que no fundo é a grande força da esquerda, apesar de tudo, quer dizer, o Partido Socialista tem uma componente de percepção da realidade muito mais elástica e muito mais abrangente. Agora, de facto, aquilo que controla o quadro do debate de ideias é a extrema esquerda. É a extrema esquerda que controla isso. Basta ver a comunicação social. Nós não há falta de liberdade de expressão de ideias. Isto é, qualquer um de nós pode escrever nos jornais. Nos moralismos controlam. Não, já vamos ao ponto. Quer dizer, qualquer um de nós pode escrever um artigo nos jornais. A grande diferença está no eco daquilo que se diz. O eco é bom. Mas está no eco. Isto é, posições que saiam do missal dominante não são reproduzidas, morrem ali. E não são reproduzidas, como são vítimas de um ataque organizado. Aliás, eu não consigo perceber como é que nas redes sociais, de certeza tem que haver muita gente militante das redes sociais que não pode fazer mais nada. Porque quando há um artigo qualquer, quando alguém o vai ler, aquilo já está cheio de comentários. Quando um artigo deste está tudo cheio de comentários desfavoráveis. Há de haver gente que não tem mais nada para fazer senão andar a comentar. Portanto, também quem está empregado e quem está nas empresas tem mais dificuldade em entrar neste combate, porque tem que trabalhar. Mas, portanto, essas ideias não são produzidas, morrem ali e são imediatamente abafadas. Enquanto que aquelas que se conformam com o missal dominante têm muito eco e, portanto, nós ficamos com a ideia que aquelas é que são as ideias que a sociedade partilha. Mas isto não significa que a sociedade partilhe dessas ideias. Isto é, uma coisa é a espuma, outra coisa é o futuro é daqueles que não aceitam o missal, desde que sejam capazes de correr os riscos. E as pois, claro. Mas isto que o Vítor diz é muito importante, porque ao não termos ideias, nós permitimos que a esquerda tomasse conta de temas como se fossem deles, que é o social, que é o ambiente, quando o ambiente foi muito mais trabalhado pela direita do que pela esquerda no início. O social é muito mais trabalhado por instituições da direita do que pela esquerda, e eles, sem terem obra feita, ganham os louros de uma matéria. E como isso é agradável às pessoas, as pessoas têm uma tendência de votar à esquerda, que se a direita assumisse essas ideias e as projetasse e tivesse projetos nesse sentido, ia buscar toda essa votação com uma facilidade completamente diferente. Portanto, eu não acho que o país seja de esquerda, eu acho que o país é preocupado com as pessoas
E como a direita não demonstrou essa preocupação, acabou por perder muito esse espaço. É aí que nós temos de trabalhar, é no recuperar das pessoas e dos outros temas. Apresentar uma solução que seja abrangente da vida, não é só económica. Porque quando nos focamos no económico, nós estamos a perder uma data de gente que não está envolvida nessa matéria. Eu queria só acabar a questão do raciocínio. E eu, enfim, gostava de reiterar a distinção que fiz entre o Partido Socialista e o resto da esquerda. E, de facto, quem define a agenda, quem define o missal, se quiser, é a extrema-esquerda. E isto condiciona a própria margem de manobra do próprio Partido Socialista. Isto é, o ser aquela âncora ideológica que domina as discussões condiciona o próprio Partido Socialista. Segundo, de facto, a questão das ideias é importante, e eu aqui tenho discordância com o Zé Miguel Júdice, disse, no sentido é que é possível fazer alianças sociais mesmo com a componente que é dependente do Estado. Desde que se consiga... Eu nunca disse, não. Não, eu tinha dito que quem quisesse ganhar não podia... Isto é, o lado da direita não podia simultaneamente defender os que... Posso ter percebido mal. Ok, não interessa, porque posso ter percebido mal. Mas a ideia é que é possível, de facto, fazer coligações sociais com pessoas com interesses diferentes. E mesmo que estando no lado diferente da distribuição, desde que se consiga explicar devidamente que os dois lados têm a ganhar e onde é que podem ganhar. Por exemplo, uma das coisas que é importante perceber e que eu nunca vi suficientemente explicado, eu já disse isto 3 ou 4 vezes, mas obviamente não queria eco, e, portanto, nem sequer no eco, e portanto, como não queria eco, não se produz. Vamos lá ver se desta vez passa. Nós temos um sistema de IRS que é um IRS progressivo. Isto é, a taxa de IRS cresce com o volume de lucros. O volume de lucros não está necessariamente relacionado com a rentabilidade, está relacionado com o capital. Quanto mais capital tem uma empresa, mais volume de juros tens, mesmo que tenha uma taxa de rentabilidade mais baixa. Portanto, o que se está a taxar é o capital. E, portanto, isto, no fundo, mostra uma grande hostilidade ao capital. Ora bem, ao criar incentivos que desfavorecem a capitalização, está-se a criar um incentivo para uma política de baixos salários. Porque a alternativa, porque, no fundo, quem aumenta a produtividade mais é através da capitalização. Não se querendo capitalizar empresas, está-se a defender empresas de baixo capital, portanto, empresas de salários baixos. Portanto, é uma política de baixos salários. É contraproducente. Embora a intenção possa ser mais interessante para quem as consequências indesejáveis são precisamente contraproducentes para a finalidade desejada. Vou abrir aqui uma exceção, porque o Jorge Marrão pediu aqui uns breves minutos para fazer uma intervenção. Antes do intervalo, não é? E um comentário também ao... Não, eu só queria aproveitar para fazer aqui um comentário a este painel e espero que não fiquem ofendidos, porque revela muito parte do problema com que nós estamos aqui a debater no MEL. O primeiro remarque que eu faço é o seguinte: quando nós decidimos fazer esta agenda do MEL, decidimos que só havia dois painéis que tinham economia, porque uma parte do problema do país é falar-se muito de economia e pouco de combate cultural e de ideias. E se vocês repararem, aqui passou-se isto outra vez. É muito difícil pôr estas pessoas a discutir ideias porque fogem para o problema do Estado e dos impostos e, como muito bem disse, não sei se foi o Carlos Guimarães Pinto, se foi o André Ventura, as pessoas estão-se borrifando para isso. Pois outro aspecto que eu queria salientar é a ideia de sociedade civil. Para nós, estes senhores são sociedade civil. A sociedade civil não, na etimologia da palavra de Aristóteles e de Politics, não inclui as empresas, nem o Estado. Inclui as pessoas individualmente, nas suas esferas privadas, que são responsáveis. E porquê é que as pessoas não participam nos projetos da sociedade civil? Este é um projeto que nós queremos da sociedade civil. E é assim que os vemos. Por uma razão simples. Porque há quem destrua a sociedade civil. E quem é que são? A classe política, os que estão ligados ao Estado e a comunicação social. Exemplos concretos. Do MEL. Como é que nos querem condicionar? Quem devemos convidar? E eu tive que perguntar a vários jornalistas, várias pessoas, se devíamos alguma coisa a alguém. Os partidos querem-nos condicionar quem devemos convidar. A Ana Gomes anda a dizer que tem as provas que o Zé Miguel Júdice é isto, é aquilo, é aquilo outro. Essa senhora vai se candidatar a Presidente da República, com a maior ofensa que é ao Estado de Direito.
e não vemos nenhum jornal falar sobre o assunto da forma que é defender o Estado de Direito e defender um cidadão, um indivíduo. Não vemos. Mas ele defende sozinho. Mas, provavelmente, sendo advogado, ele que se defenda. Ou que então que escolha outro advogado, posso defender. Já não sou advogado, agora já defendo. Este é um dos problemas. Ontem fui objeto de um texto do Francisco Louçã, em que fez a minha associação à empresa onde eu trabalho, com o objetivo claro de condicionar a minha atividade, a minha participação. E este é o outro problema da sociedade civil. É como é que se condiciona, havendo liberdade política, de expressão e de reunião, como é que se condiciona? É através das empresas, é através da perda do emprego, é através da perda do acesso ao poder. E este é um combate do MEL. Nós só queremos pessoas que queiram ter a liberdade, porque por isso é que se chama Europa e Liberdade, de vir aqui e dizer o que pensam sem nenhum problema do domínio do politicamente correto. Que o meu amigo Bruno Bobon estava a entrar no politicamente correto. Porquê? Porque tem que dirigir uma associação e sabe que vai ter retaliações. Eu peço se disser... desculpa. Não. Desculpa, mas não. Não. Eu estou a dizer, em algum momento, todos nós fazemos autocensura, sem querer, cada vez que temos uma função institucional. Ora, essa é uma parte do problema. E eu estou a fazer isto neste painel em concreto, porque estava ali sentado e estava a observar, e foi o painel mais pessimista. Todos os outros que são homens de ideias e da cultura não puseram problema como vocês estão a pô-lo. Completamente diferente. Aliás, o Gramsci aqui, por Jaime Nogueira Pinto, foi bem retratado e que vai publicar, penso que era no Observador, no outro online, não é no Eco, pronto, com pena aqui do António, mas que vai explicar este assunto. Portanto, eu gostaria que entendessem que estas pessoas que estão aqui são pessoas que têm que ser corajosas, porque dão a cara por aquilo que a sociedade tem receio. E por isso é que este é um combate pela liberdade. E acredito, como diz aqui o Zé Miguel, que quatro jovens quiseram fazer, e nós queremos criar uma plataforma para que possamos fazer este debate sem nenhuma, diria, autocensura ou coação psicológica, ou seja, o que for. Se eu vos disser o que eu recebi no WhatsApp nos últimos 2 dias, sobre quem está, quem não devia estar, quem é que está ligado aos interesses, quem tem não interesses, eu sinceramente não convidava ninguém. Ficava eu aqui sozinho, porque todos têm um interesse qualquer. O Álvaro por isto, o António Costa por aquilo, o Zé Miguel, o Bruno por aquilo. Quer dizer, às tantas paramos todos. E então qual é o interesse que defendemos? É o interesse do politicamente correto e de quem quer que a agenda seja essa. E eu acho que esta é a nossa maior dificuldade, é percebermos que o outro... Eu nasci numa faculdade, tenho aqui alguns amigos meus que nasci, quer dizer, fiz-me numa faculdade em que todos eles eram quase trotskistas. E eu fazia parte do lado contrário. O trotskista é o momento certo, porque o coronavírus, faz-me lembrar, o trotskista, a ideia é preciso estar o vírus dentro de um corpo. E depois o vírus vai dar cabo do corpo. E eles já deram cabo de um corpo, esse vírus trotskista anda por aí, que é, no fundo, impedir as pessoas de poderem falar e dizer aquilo que pretendem. Obrigado. Obrigado. Enfim, eu devo dizer só uma nota, não perguntei ao Jorge Marrão quem é que vinha, nem deixava de vir, e, portanto... Ora bem, Últimos comentários para terminar este nosso painel. 2 ou 3 notas. Não falamos, tenho muita pena, tenho que dizer aqui também, num contexto para uma visão de Portugal económica e política, embora o que foi pedido aos nossos convidados foi mesmo a visão económica e, portanto, também tenho que fazer a defesa do que disseram, mas há um tema que dará seguramente para outra conferência do MEL, que é a Europa, porque nós estamos sozinhos nisto e no contexto até da União Europeia, os constrangimentos e oportunidades que se colocam. Mas para terminar... Muito telegraficamente, a primeira já está dita. É evidente que nem era deste filme, era de um filme diferente, mas não podia de manhã. Eu fui para um painel onde os temas são estes e não são outros. Isto é a primeira nota. Segunda nota que eu queria frisar é que, mesmo assim, o tal texto que vai ser lido, quem for ao ECO, verão, tem a ver com a economia, mas até é muito mais otimista, coisas que se podem fazer.
Terceira nota que eu queria frisar, e queria frisar muito claramente. Eu não disse que seria tonto, e o Vítor sabe que eu não sou tonto, eu não disse que, de facto, haja grupos sociais por rendimento que sejam acessíveis ou não sejam acessíveis. Eu disse uma coisa diferente e muito concreta. Dos 5 milhões e tal pessoas que trabalham, que têm emprego, 2 milhões não pagam 1 euro de imposto direto. Pagam impostos indiretos. E, portanto, eu, se fosse uma pessoa que não pagasse impostos diretos, ficava a espumar se me dissessem que era necessário diminuir os impostos diretos. É perfeitamente normal. O que eu quero dizer para acabar é muito simples isto. Eu não enfio nenhuma carapuça daquelas que aqui estavam a serem muito justamente a enfiar nos outros. Isto é, eu candidatei-me a bastonário da Ordem dos Advogados, teria 3 anos da minha vida. 4, aliás, na prática. Bom, e não consegui que ninguém mais que tivesse recebido da profissão aquilo que eu recebi, se tivesse a coragem e a boa vontade de pegarem 4 anos na vida e dá-los à comunidade. Eu estou a fazer um programa na televisão, que me pagam 10 gestões de mel coado, que chego a ter 250 mil pessoas a ver-me, o que é simpático, mas não faço, tenho 70 anos, não faço para ter uma carreira política. Teria muito mais sossegado se não tivesse a fazer o que estou a fazer. Agora, são às dezenas os meus amigos e conhecidos que me telefonam a dizer que temas que eu deveria falar e que me cobram até não ter falado como eles gostariam que eu fizesse. E alguns já dizem, porquê é que tu não falas, pá? Porquê é que tu não falas? Finalmente, para que fique muito claro, porque eu não vou entrar em polémicas mais com a doutora Ana Gomes, mas há uma coisa que eu digo. Eu só posso ser como sou porque não tenho um único telhado de vidro. Não tenho um único telhado de vidro. E, portanto, porque se eu tivesse telhados de vidro, eu provavelmente não poderia dizer o que digo. Não sou perfeito, mas não há um único exemplo que me possam dizer. Não estou a falar de coisas ilegais, estou a falar de coisas que fossem eticamente censuráveis. Eu lembro que durante 10 anos de poder do Cavaco Silva, fui uma das poucas vozes que o enfrentou sistematicamente. Eu lembro que eu fui mandatário do António Costa na Câmara de Lisboa e talvez poucas pessoas tenham atacado tanto o António Costa como eu tenho feito. Portanto, eu não enfio essas carapuças. E, portanto, não preciso que me defendam, agradeço muito, Jorge, porque, por um lado, porque eu me defendo sozinho, porque, por outro lado, eu estou à espera de uma coisa que eu tenha feito que possa ser censurável do ponto de vista em que sou levianamente acusado. Agora, é evidente que a coragem impera. A coragem impera. Nós somos um país de gente corajosa. Somos. As pessoas têm medo. Eu costumo dizer que em Portugal há 4 virtudes teologais: a fé, a esperança, a caridade e o medo. E o medo é uma força brutal nesta sociedade. E, agora, eu não sou melhor do que os que não são medrosos. Sou apenas, como dizia o porteiro da Quinta das Lágrimas, que quando eu era miúdo, não me fiz, achei-me feito. E, portanto, queria dizer aos meus queridos amigos, venham lá as acusações. Adorarei saber quais são. Agora, o facto é que o grande déficit da sociedade portuguesa é o déficit do medo. Exatamente. Esse é que é o ponto fundamental. Os que estão bem instalados na vida não estão dispostos para ter chatices. Não estão dispostos a pôr em risco o seu bem-estar. Não estão dispostos a dar nada à comunidade. Portanto, não se queixem, eu não tenho nenhuma pena dos ricos. Rigorosamente pena nenhuma. Nada. Tenho pena da classe média, que é a grande vítima do sistema que estamos a viver. Os ricos nunca têm nenhum problema. Nunca têm nenhum problema, podem ter a certeza, passam por estes problemas com enorme facilidade. Mas há um princípio. Não é como o Putin fez com os grandes oligarcas. Não se metem na política. Se metem na política, vão para a cadeia. Aqui não vão para a cadeia, mas deixam de ter os apoios dos quais dependem permanentemente e continuam a depender. E mais não falo, porque não venham dizer que eu ainda vim aqui atacar o empresariado português. E não esgota tudo, tem a dizer, Bruno.
Pois eu devo-me ter explicado mal, porque o Jorge viu aqui uma posição muito politicamente correta. Eu comecei por dizer que achava que as organizações empresariais e o governo estavam a atuar pessimamente nesta matéria do coronavírus, portanto acho que não me parece que seja politicamente correto. Eu tive um momento de glória nessa matéria de assumir posições, foi quando houve uma greve dos estivadores, não sei se se lembram, mas não apareceu ninguém e eu estava constantemente a condená-los e a criticá-los com ameaças de morte, fui perseguido, cada vez que ia almoçar fora vinham atrás de mim, etc. Portanto, eu essa parte não tenho. Eu escrevi um livro que se chama Do Medo ao Sucesso, porque acho que, de facto, o que marca a nossa sociedade é o medo. Acho que não falei de economia só, porque eu falei na preocupação da pessoa, falei numa solução abrangente que trate os temas do ambiente, que trate o tema do social, que trate o tema da política. Disse-lhe que os empresários têm que mudar, têm que passar a pagar aos seus empregados melhor, têm que entregar a riqueza, distribuí-la pelos seus empregados, baseada no aumento de produtividade, naturalmente. Não, mas desculpa lá. Acho que percebemos o ponto. António, eu peço desculpa, mas não há aqui diferenças de tempos dessa maneira. Portanto, tem que me deixar até ao fim. Acho que não lhe falei de economia praticamente. Tenho pena de não ter falado de uma coisa que trazia e que o Vítor Bento muito bem falou, que é no drama que nós vivemos, de termos uma estrutura que nos condiciona naquilo que nós podemos dizer. Nós temos, de facto, como é que se chama? Corrige o que nós dizemos, não nos permite dizer, uma censura verdadeira, muito mais grave do que era a anterior, porque esta é generalizada e é condicionadíssima. Tenho que lhe dizer que eu fiz uma proposta aqui há uns anos a vários empresários para patrocinarmos uma escola de comunicação social financiada pelas empresas para criar jornalistas de direita, que não foi minimamente aceito pelos empresários e, portanto, eu acho que os empresários têm um defeito enorme, não participam e acho que o medo os está a deixar fora disto. Eu acho que isto não é nada politicamente correto, não sei onde viu o politicamente correto, não tenho sido, espero continuar a não ser e espero não ter telhados de vidro também, pelo menos que conheça não tenho, e vou continuar a fazer o que fiz. Peguei numa associação falida, neste momento é provavelmente a única que funciona no país e garanto-lhe, aquela que mais critica o governo ou que mais põe em causa as questões que são importantes pôr e que entregou muito trabalho ao Estado por não querer ser politicamente correta. A sociedade civil não são as empresas, mas são os empresários. Por isso é que a Câmara de Comércio é um bom sítio para fazer a projeção da sociedade civil. Eu não falei disso. Não, a leitura que estava a fazer quando referiu que havia uma responsabilidade social era algo que era fazer parte do Estado e que os empresários não queriam fazer e que hoje o Estado quer atribuir às empresas. Os empresários têm que reconhecer que têm os seus interesses e defendê-los de forma sem problema. Eu não falei sobre esse tema. Ninguém te está a ouvir e, portanto, se calhar precisamos de passar. Tenho a desculpa de ser um dos promotores do evento a dizer isso e, portanto, Miguel, para terminar, não precisa de ser um comentário ao que disse o Jorge. Eu acabo por identificar aquilo que o Jorge disse e acho que faz parte e é um dos grandes problemas e por isso é que acho que não fica mal falar. Liberdade é importantíssimo. Nós estamos aqui, como o Vítor disse, estas são as regras do jogo. São controladas, há coisas que se podem falar, há coisas que não se podem falar e é um país pequenino com um Estado muito grande e o que acontece normalmente nos países pequeninos com o Estado muito grande é que o Estado abarca-se e fica obviamente e controla a sociedade civil e isso acaba por ter esse movimento e acho que é verdade, é factual, não sei se sentiu mais aqui ou menos aqui, mas acho que é factual e realmente o MEL tem esse ponto que acho que é importantíssimo e o facto de trazer cá quem quer e quem lhe apetece e isso acho que acaba por ser interessante porque até estávamos a falar um bocadinho no início, veio o André Ventura e isto aqui, é politicamente incorreto, acho que hoje em dia nos dias de hoje não há nada mais politicamente incorreto do que trazer o André Ventura de forma genérica, mas acho que é um facto, ou seja, acho que é um facto que estas coisas mexem com as outras pessoas todas e que há muita gente até relativamente incomodada com esse politicamente incorreto. E eu acho que não temos noção disso. Honestamente, acho que as pessoas não têm noção disso. E acho que é muito importante chamar a atenção para isso, porque acho que não temos noção do quanto o politicamente incorreto, hoje em dia, é uma censura. E acho que não nos devemos cansar de o dizer.
e de repensá-lo, e às vezes até quando temos estas intervenções e quando fazemos quando se criam estes movimentos, e com todo o mérito, acho que vale a pena pensar sobre isso. Por isso também não vou tirar mais tempo, nem vou fazer mais nada, senão o António mata-me, e por isso... Sem perder de vista o que dissemos que vínhamos aqui discutir. Não, exatamente, não, exatamente sobre isso. Aliás, eu creio que hoje foi uma das intervenções mais otimistas que eu fiz, porque comecei por dizer que nós estávamos a melhorar e que estávamos a melhorar e tudo mais. Mas esforcei-me por tentar chamar a atenção para uma coisa, enfim, até para diversificar o leque de opiniões, enfim, de focos, mais do que opiniões, de focos que temos aqui. Que é, nós muitas vezes discutimos muitas vezes os objetivos e os obstáculos e tal. E os objetivos não se cumprem por si. Isto é, aliás, uma das razões porque muitas estratégias falham é porque se ficam nos objetivos. Ora, uma estratégia, para ser concretizada, precisa de meios e precisa de ter uma aplicação eficiente dos meios através de determinado meio de aplicação. E a chamada de atenção que eu tentei fazer aqui, portanto, e volto a reiterar, é que nós não podemos descurar quais são os meios de atingir aquilo que queremos atingir. E, para mim, há dois meios. E há um meio enquanto way, do inglês way, que nós temos que concentrar. Os meios são as coligações sociais. Nós não podemos esquecer que as transformações da sociedade têm que ser feitas com coligações sociais, a não ser em momentos de grandes crises, onde, de facto, há uma disrupção e há uma assunção de poder de uma forma unilateral, que as coisas podem ser feitas de outra maneira. De outra forma, as transformações têm que ser feitas por coligações sociais, e nestas coligações sociais os vários grupos têm que perceber que podem ganhar. Porque, obviamente, se os grupos se perceberem, com razão ou sem razão, que vão perder, nunca alinharão nas transformações. Portanto, é necessário as coligações sociais. E o segundo é o combate de ideias. Isto é necessário alterar o quadro onde as ideias são discutidas. Qual é o quadro de aceitação de ideias onde se pode discutir? Estes são os dois instrumentos que eu acho que são fundamentais para conseguir atingir os objetivos que se queiram. De outra forma, nós podemos fazer não sei quantos painéis a dizer vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, mas não vamos fazer nada. Quer dizer, isto é, limitamos a enunciar ambições e ficamos por aí pelas ambições. Álvaro, a terminar. Eu vou ser muito rápido e muito telegráfico. Eu vou dizer apenas a César o que é de César, que basicamente há política o que é da política, há da empresa o que é das empresas. Eu pessoalmente acho, e com isto termino muito rapidamente, eu pessoalmente acho que há muito a fazer no terreno empresarial, sobretudo ao nível das elites empresariais. O que me preocupa mais é que quando eu hoje olho para grande parte das discrepâncias entre países, as discrepâncias são mais entre empresas do que entre países, ou seja, mais o que divide as empresas do que mais o que divide os países. E eu acho que Portugal tem muito por fazer nessa frente. E por isso, mais do que o politicamente correto, eu diria, mais do que estar preocupado em dizer o politicamente correto, é fazer para além daquilo que é possível fazer no contexto da política portuguesa, que eu acho que é possível fazer muito mais, sobretudo quando eu olho para Portugal e vejo empresas de grande destaque, de grande projeção internacional, e com capacidade de criar emprego, criar riqueza e produzirem toda a diferença. Eu acho que nós precisamos mais disso. Basicamente, esse é o meu ponto. Para terminar, muito obrigado a todos. Fica a nota da sociedade civil, que é muito importante. Obrigado pela vossa atenção.